Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Pessoal, espero Buenos dias. Buenos dias. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Vamos começar a nossa aula. Então é o seguinte, pessoal, na aula passada nós conseguimos falar apenas dos planetas, né? Nós falamos dos planetas, falamos das características, planetas nada, das estrelas, falamos das características, né? Focamos principalmente no fim das estrelas, o que pode acontecer. Hoje eu quero continuar os corpos celestes com vocês. Eu estou começando a minha aula já com mãozinha levantada. É para mim mesmo essa mãozinha, Pedro? Não, então abaixa, por favor, para eu poder controlar isso, certo? Enzo, essa mãozinha é para mim? Enzo Rodrigues, essa mãozinha é para mim? Baixa, por favor, a mão. Quem está com a mãozinha levantada e não é para pro, baixa, por favor. Yasmin. Professora. Oi. Eu queria falar com a Francine que o meu chat ele travou e não estava conseguindo abrir o microfone, aí eu não consegui fazer o negócio. Yasmin. Tá, obrigada. Nada. Bruno, é comigo? Desculpa, professora, que o meu está muito bugado. Professora, na aula passada eu tinha te feito a pergunta do que seria uma nebulosa e a aula tinha acabado. É porque nós vamos ver hoje, Bruno. A Pro não te respondeu, porque eu falei assim, ó, Bruno, nós vamos ter o tema da nebulosa, aí eu explico, tudo bem? Ok, eu só queria saber se a gente ia estudar isso hoje, porque isso Vamos sim, vamos sim. Então, agora nós vamos começar, então, né, pessoal? Só para vocês se localizarem aí, só um minutinho para eu espelhar. Deixa aberto, fica escuro. Por gentileza, os microfones fechadinhos. Então, olha aqui. Olha aqui, pessoal. Eu queria mesmo saber qual que é a página. Então, a Pro vai falar agora. Então, o que eu quero pedir é que vocês deixem mutados e levante a mão, tá bom? Porque eu vou acompanhar sempre com as mãozinhas aqui. Pessoal, então nós falamos na página 148, nós falamos sobre estrelas, nós falamos das características. E aqui nós vamos falar um pouquinho do Sol, das características do Sol. Então, nós estamos na página 149, certo? E eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação falando um pouquinho do Sol. Então, olha lá, pessoal, do que o Sol é feito? O Sol, para nós, ele é como se fosse a estrela principal, né? Se vocês perguntarem para alguém ainda que não ouviu falar sobre o Sol, vai acabar falando assim, nossa, o Sol é a principal estrela, ele deve ser a mais brilhante, ele deve ser a maior estrela, ele tem uma temperatura maior. Então, assim, por quê? Porque o Sol, por estar muito próximo à Terra e ser a nossa estrela principal, que permite tudo que acontece na Terra, manter a temperatura do nosso planeta, para nós o Sol é a principal estrela. Mas, na verdade, na aula passada nós vimos que o Sol não é a estrela mais brilhante, que o Sol não é a maior estrela. Ele não é a estrela que tem maior temperatura. Nós já vimos que as azuis são as mais quentes e as vermelhas são as mais frias. E o Sol está numa escala mediana entre azul e vermelha, certo? Porém, o Sol é muito importante para nós. Então, nós vamos ouvir falar agora um pouquinho dele. Então, o Sol ele é feito de hidrogênio e hélio, como toda estrela, né? Em grande escala. Mas agora ninguém fala, depois pergunta. Vamos combinar igual foi na aula passada. A Pro termina e libera para pergunta, certo? Então, assim, pessoal, o Sol ele também tem hidrogênio e hélio. A diferença de uma estrela para outra é a quantidade de energia e a massa dessa estrela. Agora, por curiosidade, eu trouxe o seguinte para vocês. A coroa solar, o que é a coroa solar? É a superfície do Sol. Gente, a superfície do Sol, ela tem 5.500 graus Celsius. Agora, olha o núcleo do Sol. O núcleo do Sol tem 15 milhões de graus Celsius, né? Então, se vocês já repararam no Sol, vocês perceberam que ele possui umas manchinhas? Eu já vou mostrar a imagem para vocês, que o Sol, ele é
amarelo, mas ele tem umas manchas escuras. Vocês sabem que essa mancha escura, além de ser pontos de radiação, essas manchas, elas refletem a quantidade de energia que o núcleo está mandando para a superfície. É como se o próprio Sol se queimasse com a sua temperatura interna. Então, aquelas manchas solares, elas fazem parte da quantidade de energia que ele está recebendo do núcleo. Então, o próprio Sol, olha só, gente, que louco isso. O próprio Sol se queima com a temperatura do seu núcleo. Né? Então, para vocês imaginarem como é uma bola de gases incandescentes mesmo, né? Como o Sol é uma estrela quente, certo? Então, as manchas, aqui está falando, ó, as manchas, elas podem se modificar também, né? E o Sol também tem um movimento de rotação, que é de 26 dias. O Sol também realiza movimento de rotação, certo? Ah, eu achei que eu tinha colocado a imagem do Sol, mas eu vou mostrar para vocês aqui no livro de vocês. Olha a imagem do Sol, pessoal. Olha, vocês repararam, mas ele parece laranja. Na verdade, o Sol ele está classificado como amarelo, tá? Dentro da escala que eu mostrei para vocês, a escala das estrelas, ele está classificado com a temperatura amarela. O Sol, ele é amarelo. Essas manchas, elas representam os pontos que eles recebem maior radiação. O ponto que ele recebe maior radiação do núcleo para a sua superfície ou coroa, certo? Tudo bem? E se a gente for parar para ver assim nessa imagem aqui, sei lá, nesse quadradinho assim do lado, você conta sobre as manchas, e olha lá as manchas onde tem. É onde ele recebe maior calor, é isso mesmo. É onde ele recebe maior quantidade de calor, é como se o Sol também se queimasse. Correto? Fala, Enzo. Enzo. O Enzo está viajando. O Enzo. Meu querido, sua mãozinha está levantada. A Pro está controlando pela mãozinha. Não, é que eu queria falar uma coisa para a Francine para me mandar no chat para eu poder liberar, só que eu já consegui, eu esqueci de abaixar. Então tá bom. Então a Pro vai passar para o outro conteúdo, certo? Mãozinhas abaixadinhas, todos entenderam. Então nós fechamos o assunto aí de estrelas. Agora, ótimo, Victor. Agora nós vamos para os outros corpos celestes, os outros corpos celestes. Quais são eles? Quais que nós vamos conhecer? Olha lá, pessoal. Asteroides, cometas, nebulosas, galáxias, meteoroides, meteoros e meteoritos. Então, muitas vezes eu percebo que o aluno fala assim, um meteoro caiu na Terra, né? E aí, por que existe essa diferença entre meteoroide, meteorito e meteoro? É sobre isso que nós vamos falar agora, certo? Que bom, Mirella, para eu ficar feliz de saber Agora que você gosta do conteúdo. Começa com os asteroides, depois com os nebulosos, depois galáxia e por último isso aí. Isso, nós vamos aprender todos estes daqui na ordem, ok? Então vamos lá, gente. Asteroides. O que é o asteroide? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Só um minuto, pessoal. Olha lá. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos asteroides, da cintura de asteroides ou cinturão de asteroides. Na verdade, o asteroide é um corpo celeste que perdeu o seu brilho. Eles falam que os asteroides geralmente têm o formato de uma batata, né? Porque ele é... Gente, o som... Ele é alongadinho, ele é alongado, e eles falam que ele parece muito uma batata. Por que o asteroide, ele geralmente orbita entre Marte e Júpiter? É a órbita dos asteroides, pessoal. Eles possuem uma órbita fixa. Então, entre Marte e Júpiter, os asteroides orbitam. Eles não possuem nada que gere energia. Eles não são astros luminosos. Geralmente, eles são restos de corpos celestes que perderam o seu brilho, perderam sua luz,
Eles podem ser restos de cometas, eles podem ser restos de meteoritos, eles podem ser restos, pedaços de algum corpo celeste que orbitava neste local, certo? Então, olha lá, ó, eu achei essa imagem bonita, mas eu queria explicar o seguinte, isso é uma representação, porque o asteroide, ele não tem brilho. Ele é feito de material não volátil, ou seja, material que não evapora, material que não gera luz. Ele é simplesmente um pedaço, como se fosse um pedaço de pedra, certo? Mas sabe qual é uma coisa bem interessante? Já que eles são de materiais não voláteis e tem vários, são restos de planetas e lugares destruídos, talvez eles possam ter minerais ou materiais que não existem na Terra. Não descobertos ainda. Mas isso é com certeza. E Stephen Hawking já falava sobre isso. Que os materiais que saem do espaço e caem no nosso planeta, eles trazem minerais, resquícios de rochas e minerais que não existiam aqui, né? Então, isso pode acontecer sim. Porém, os asteroides não chegam até a Terra. Eles orbitam entre Marte e Júpiter. Depois eu vou pegar uma imagem da cintura de asteroides para mostrar para vocês. Vou até anotar aqui. Então, só a gente mandar uma estação espacial na direção da cintura de asteroides. Olha, não vamos fugir total, viajar na maionese, por favor. Não vamos. Olha lá, então cintura. Então vocês entenderam o que é um asteroide? Vocês entenderam que ele é um corpo não volátil, geralmente ele é feito de material ou minerais ou restinhos de metais presentes no espaço, que é chamado de siderolitos, e ele orbita entre Marte e Júpiter, certo? Tudo bem? Agora nós vamos falar dos cometas. Pessoal, o ano passado teve um cometa, né, que passou aqui próximo à Terra. Nós não conseguimos ver por causa de todas as características do nosso planeta, né? Nós já falamos que tem que ser um local sem poluição, sem luzes artificiais, num local alto, onde você pode, às vezes, utilizar um instrumento de observação como luneta, telescópio. Mas teve um cometa que passou pela Terra ano passado. Então, o que é um cometa? Um cometa é um corpo celeste que possui as seguintes características. Ele tem um núcleo sólido, ele tem uma cabeleira e tem uma cauda. Então, o cometa, ele possui essas características, ó. Um centro, ó, um núcleo. Geralmente, esse núcleo, ele é sólido. Essa cabeleira dele, ela acontece porque ela é volátil. Então, como ele tem estruturas formadas por gelo, quando ele passa pelo sol, ele derrete e forma essa cabeleira, né? Então, ele tem essa cabeleira com água, metano, gases, poeira cósmica e também essa cauda. Pensa o seguinte, pessoal, quando você está fazendo, não sei se vocês já viram isso, quando está fazendo um melado, por exemplo, para jogar um pudim, está lá derretendo açúcar. Chega um momento que você puxa, ele forma um fio, né? Uns fios assim, né? É a mesma coisa. O cometa, quando ele passa, como ele tem água e ele passa ali pelo sol, ele se aproxima ali do sol, ele forma como se fosse como se ele derretesse esse núcleo. E aí ele forma essa cabeleira e essa cauda, certo? Tudo bem? Ó, nós temos um cometa famoso, o cometa Halley, né? Que é um cometa que passou pela Terra e ele passa de 76 em 76 anos. Então, foi o que a Pro falou aqui para vocês, que eles são formados por gelos que derretem, que evaporam, por isso são chamados de gelos voláteis, né? E aí, o que acontece? Ele vai derretendo. Pessoal, a partir do momento que ele derrete, vai chegar um momento que vai sumir todo esse material dele. Aí, sabe o que ele vira? Um asteroide. Vocês perceberam que... Uma pergunta. Peraí, só um minutinho. A Pro termina e deixa vocês falarem de cometa. Sempre assim, tá bom? Então, olha lá, gente. Vocês repararam que o asteroide nada mais é do que o final de algum corpo celeste que perdeu todo o seu brilho, perdeu a volatilidade e ele se tornou um asteroide. O cometa Halley,
Quando ele passou, a Pro era criança. Eu lembro de todo o processo, toda a mudança, todo mundo se preparando para poder analisar o cometa. Mesmo eu morava em Minas, num local com pouquíssima poluição naquela época, porque a cidade não era tão grande. E mesmo assim eu não consegui ver o cometa Halley, né? Eu vi pela televisão. Mas é assim, todo mundo esperando, de repente o cometa passou, pessoal. E já era, só daqui 76 anos. Este é o cometa Halley. Olha como ele é bonito, pessoal. Professora, algum dia ele pode bater na Terra? Ele é bem branquinho. Olha, na verdade, ele tem a órbita dele, como todos os outros corpos celestes. Ah, Pro, mas algum corpo celeste pode bater na Terra? Se a sua órbita mudar, pode acontecer. Mas eles sabiam direitinho qual a distância, como o último que passou Pro, aí. eu tenho uma dúvida. Peraí, calma, a Pro vai deixar falar, só um minutinho. E eles sabiam direitinho qual a distância que o cometa iria passar da Terra, como o cometa que passou ano passado. Ele também sabia qual era a distância que esse cometa iria passar da Terra, em quais regiões ia ser mais fácil a observação. Então, olha lá, pessoal, a última vez que o planeta Halley passou foi em 1986. Ele vai passar daqui a desde 1986, daqui a 76 anos. Vamos ver quanto que ele vai passar. 2062. 2062. Então, quantos anos vocês vão ter? Vocês vão ver, né, o cometa, se Deus quiser. Eu espero ver. Então, aí vocês vão Se o lembrar mundo não aí tiver acabado até lá, o Se eu não cometa tiver morto Halley, com um né? tiro, Olha lá, Então, acho que a gente vai estar vivo. é de 76 se em eu não morrer para um 76 tiro, eu anos. vou estar vivo. Isso, 2062. Certo? Pro, agora eu posso Tudo tirar bem? minha dúvida? Calma, o Pro vai seguir a mãozinha como a gente combinou, tá bom? Então, eu quero ver Viviane falando. tá, sou eu. Assim, e você falou, eu também aqui no livro também, que ele é feito sobre gelo, poeira, e em quantidades menores de minerais e tal. Agora eu queria saber da onde ele tira esse gelo. Do universo. Vivi, não tem uma afirmação. É do universo. O Olha, universo, provavelmente ele era um planeta ou alguma coisa lotado de gelo. isso é hipótese, então a gente não pode afirmar nada disso. Então, por que a Pro está falando do universo e a gente não vai devagar? Porque não é comprovado. O que acredita-se é que todo o material, é por isso que fala material cósmico, material interestelar, porque todo o material presente no universo é o material que no Big Bang se expandiu, formando todos os corpos celestes presentes. Certo? Pedro, pode falar. Eu fiquei pensando, tipo, meu Deus. Então, Pro, Peraí, Vivi. Fala, Vivi. Eu fiquei pensando, tipo assim, meu Deus, ele, tipo, de algum jeito tem que criar o gelo. E o gelo, ele não é criado por causa do frio, então em algum lugar tem que estar frio. E não falta no universo é temperatura baixa, viu, Vivi? É muito frio. Verdade. Vamos lá, Pedro. Então, Pro, os asteroides, não os meteoritos, não os cometas, sabe? Os asteroides, o Sol ele vai atraindo, né, as rochas para ele engolir e Eles aumentando. possuem um campo gravitacional, isso. Então, aí como ele vai puxando, tem chance de às vezes a Terra, por exemplo, estar na órbita, aí vir um meteoro ou um asteroide e acabar acertando a Terra? Tudo pode acontecer, Pedro, fugindo do que está comprovado. Pode acontecer. Já teve, se você assistir alguns documentários, você vai ver que fala assim, tal meteorito passou muito próximo da Terra, acreditava-se que ia bater e ia acabar com tal região. Tudo pode acontecer, mas não aconteceu. Então, por isso que a NASA, estes institutos, eles passam a vida analisando esses movimentos dos corpos celestes. Certo? E eu também tenho outra dúvida, que se os asteroides, os meteoros, eles são pedras, se eles fossem destruídos, eles iam se espalhar, ou seja, ia piorar a situação? Não sei, é uma hipótese, né? Pode ser que sim, não, pode porque, ser que por não. exemplo, tá vindo um meteoro pra Terra. Seria pior, ao mesmo tempo pior e menos. Peraí. Deixa o colega falar. Fala. Por exemplo, tá vindo um asteroide pra Terra, aí, por exemplo, uma empresa aí atira no asteroide e destrói ele. Aí ele ia se espalhar, ia cair mais pedaços, aí não seria pior? Então, porque isso não vai acontecer, né?
Você está divagando. Isso não vai acontecer. Nada vai atirar no asteroide, nada disso vai acontecer. Entendeu? Então, não tem como. Isso não é assim. Então, não tem como falar sobre isso. Juliano. Oi. Oi. Tudo bom? É para ler os cometas? Não, Juliano, sua mão está levantada, meu querido. Ah, não, era uma dúvida que eu tinha, mas eu já então entendi. Tá bom. Só um minutinho. Caio, eu só esqueci de abaixar, desculpa. Imagina, Caio. A gente está falando sobre os cometas, e antigamente, lá há milhões de anos atrás, não sei se foi um cometa, se foi um meteoro, mas alguma coisa bateu na Terra, matou lá tudo e tornou a Terra inabitável ali para os animais que viviam lá. Isso. Se todos os asteroides têm tudo essa rota deles, e por essa rota eles não batem na Terra hoje, o que aconteceu para aquele cometa bater na Terra? Não foi cometa, foi um meteorito. E meteorito cai na Terra, cai no nosso planeta. Faz o seguinte, a Pro vai esclarecer melhor sobre como os meteoritos conseguem entrar na nossa atmosfera terrestre quando eu for falar de meteorito. Cometa, asteroide, nunca caiu na nossa atmosfera. O único corpo celeste que caiu foi o meteorito, que foi aquele meteorito enorme que acabou com aquela geração, que os dinossauros também foram extintos, que levantou uma poeira onde nenhum animal respirava. Então, foi nesse momento. Isso. Mas nenhum corpo celeste, a não ser meteorito, caiu na Terra. Ok, Bruno. E mais uma dúvida. Um cometa é formado por um núcleo sólido, uma cabeleira e o que mais? E uma cauda. Uma cauda. É que eu estava anotando, eu não consegui. Não tem problema, Caio, pode perguntar. Cauã, pode falar. Já abaixou a mão. Salmão? O que é? Abaixou a mão. Ah, tá bom. E o professor ainda tá com a mão levantada. Estou com fome. Ó, professor, os asteroides e os cometas podem ser de todos os tamanhos? Sim, podem sim. Certo? Então, vamos lá. Ó, já olhei, não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. Então, nós vamos seguir aqui, certo? Então, antes de você seguir, você pode colocar no chat do que os cometas são feitos, por favor? Gente, tá aqui no livro, ó. Tá no livro, cometa tá no livro. E também, essas coisas aí, porque você não olha a gravação da aula mais tarde. Só um minutinho. A Pro prepara a apresentação para vocês poderem visualizar. Pode, Léo? Porém, tudo tem no livro. O que não tiver, a Pro faz como folhinha complementar. Tá bom? Fala, Ana Lídia. O planeta pode explodir? Na verdade, foi o que nós falamos na aula passada. Ele pode se expandir. Por quê? Porque ele vai perdendo energia até um momento que ele pode simplesmente, dessa estrutura, ele se expandir e desaparecer. Pode sim. Tá bom? A Ana Lídia já falou. Ana Lídia, baixa a mãozinha, por favor. Vamos para as nebulosas que o colega queria ver, queria saber. Pessoal, nós vimos... O Vitor Coulter, não sei o nome dele, não, tá de mão levantada. Eu ia perguntar o que eram nebulosas, mas ela já entrou aí para explicar. Já entrei no assunto. O povo que quer saber de nebulosa, vamos lá. Pode, Letícia. Então, vamos lá, pessoal. O que é nebulosa? Na aula passada, nós vimos que uma estrela pode ser uma anã branca, pode ser uma supernova, pode ser um buraco negro, pode ser uma nebulosa. Uma nebulosa é um berço de estrelas. Olha que interessante. A estrela morre e dá origem à nebulosa, e a nebulosa dá origem a uma estrela, as estrelas. A nebulosa é uma estrutura rica em poeira interestelar. E dessa poeira interestelar, elas começam a se agrupar e dá origem às novas estrelas. Então, olha como a nebulosa é. Cadê? Olha lá. Então... Essa pergunta
interessante. Muito interessante. As nebulosas, elas vivem intensa atividade de formação estelar. Então, nas nebulosas se formam estrelas e as estrelas, quando se expandem, dão origem a nebulosas. Então, só para vocês entenderem melhor, as nebulosas são berços de estrelas. É onde acontece a formação. Mas o que tem nela? Poeira interestelar, é isso que se fala, certo? O que é mais engraçado é que as nebulosas são as coisas que mais que o homem conhece, que é a coisa mais gelada que existe, que é a nebulosa, como pode dizer, o material mais próximo do zero absoluto. É 270 graus, tem umas aí. E é engraçado porque a nebulosa, mesmo sendo tão fria, consegue criar uma estrela muito, muito quente. Muito quente. Vem uma estrela muito Se você pensar que o movimento energético que existe dentro da nebulosa ali gera calor, está relacionado também à temperatura das estrelas, certo? Olha como a nebulosa é bonita, pessoal. Então, as nebulosas não podem ser observadas dessa forma, né? A não ser que existam pontos com sondas, satélites artificiais, mas não se vê assim, quando, por exemplo, os astronautas, eles nunca conseguiram ver um buraco negro, uma nebulosa assim, apenas através de estudos e sondas e satélites artificiais. Certinho? Tudo bem? Podemos seguir? Galáxia, eu sei, ouvindo você sabia o que é uma galáxia. Ah, é? Você viu? Que bom. Olha lá, pessoal, a galáxia é um aglomerado dos corpos celestes, né? A nossa galáxia, nós não vivemos dentro de uma galáxia, e na nossa galáxia não tem planetas, cometas, asteroides, supernovas, nebulosas, então é um aglomerado de corpos celestes agrupados num ponto. As galáxias, elas possuem características diferentes, né? Então, olha lá, pessoal, as galáxias são aglomerados de corpos celestes, certo? E que ali eles estão presos por quê? Acabei de falar, a força gravitacional mantém estes corpos atraídos dentro dessa galáxia. As galáxias, elas podem ter várias formas. As galáxias, elas podem ter o formato de espiral, elíptica, irregular ou em barra. Então, a nossa, por exemplo, olha lá, existem essa daqui, gente, nós já fizemos tantas pesquisas para saber se ela é verdade, porque ela parece um castelo, parece um navio de ponta cabeça, mas sendo verdade ou não, que eu não consegui ver, porque quando digita galáxia ela aparece, ela entra em classificação, só um minutinho, como uma galáxia irregular, certo? E existem também as galáxias em espiral. Mas onde os corpos celestes ficam? Eles ficam aderidos dentro da galáxia. Por exemplo, olha a nossa galáxia. A nossa galáxia, ela é em espiral. Olha lá, espiral. E os corpos celestes ficam presentes dentro destes espirais. Por que a nossa galáxia é chamada de Via Láctea? Ela foi classificada como Via Láctea porque diz que a nossa galáxia parece, olha só que viagem, né? Ela parece que você pegou um saquinho de leite, sabe saco? Antigamente o leite ele vinha em saquinho. Como se você pegasse um saquinho de leite, isso, fizesse um furinho nele e girasse no universo escuro e virasse esse espiral. Por isso que ele fala que isso, muito bem, Vitor. Por isso que ele fala que a Via Láctea é o caminho Via Láctea, do leite, né? E quando eles observaram, eles tinham que nomear a Via Láctea. Nossa, ela parece com o quê? Ela parece um caminho, né, feito de leite, porque o universo é tão escuro, parece um caminho branco feito de leite. É o caminho do leite. E ficou classificado como Via Láctea. Então, ela possui lá um bulbo central, né? O nosso Sol, a nossa estrela principal está dentro da nossa galáxia, lógico que existem outras galáxias, existem outras galáxias com outros corpos celestes, né? Mas o importante agora é conhecer um pouquinho também da nossa galáxia, né? Que tem todos os corpos celestes que nós conhecemos. E os nossos planetas presos à nossa galáxia, certo? Os planetas anões, os planetas até Netuno, que são os planetas que nós estudamos.
Não, Mirela, não é por causa da farinha láctea, não. É por causa do caminho do leite mesmo, que foi feito no universo. Eles imaginaram esse escorrer deste leite, certo? Eu vou seguir a mãozinha para tirar as dúvidas. Tudo bem? Vitor, pode falar. Então, você tá vendo que tá marcado o sol ali nessa foto que você colocou? Então, não dá para ver o sol. Não dá para ver, porque o sol ele está em um dos braços, né? Isso pode ser apenas uma representação esquemática, mas não dá para ver mesmo. O sol é um pó no meio da Via Láctea. Ele é mais um corpo, né? Mais uma estrela apenas. É que pra gente ele é muito importante. Caio. Eu queria saber se existem galáxias maiores que a nossa. Existem. Existem galáxias com maior quantidade de massa, existem sim. Certo? Deixa-me ver se tem alguém com a mãozinha levantada. Beatriz. Pro, o meu não é muito uma dúvida, é uma teoria muito louca que veio na minha cabeça. Ixi, vocês viajam, hein? Fala, Bia. Pode contar? Pode. Então, eu pensei assim, e se todas as galáxias conseguirem se comunicar os planetas, os habitantes das galáxias conseguirem se comunicar com outros habitantes de outras galáxias e tem uma lei, tipo, de todas elas, que não pode entrar na Via Láctea, porque a gente ainda não está evoluído o suficiente para conseguir comunicação com as outras. Viagem, hein? Viagem. Mas pode ser, a gente não sabe o que tem nas outras galáxias, né? Hoje é meio bizarra. Não dá pra gente devagar, mas simplesmente ficar pensando. É o que mais falam, tem vida em outras galáxias? O que eu tenho para falar para vocês que hoje não. Né? Porque eu já ouvi falar que na NASA tem um ET preso lá, gente, nada disso eu acredito, certo? Eu só acredito no que a ciência comprova, ok? Mariana, pode falar, Mari. Pro, você falou que existem outras galáxias. Então, só estudado pela NASA e vários outros lugares, eles só sabem desses planetas que tem até agora, né? Dos planetas que já foram estudados. Eles sabem de algum outro planeta? Tem vários planetas que estão em estudo. Quando esses planetas estão sendo estudados, eles não entram em livros didáticos, não são divulgados, nada disso. Tem planetas que eles usam, por exemplo, símbolos. Tem o planeta X que eles estão estudando, tem o planeta Y. Então, eles usam estes planetas, nem nomeiam e vão conhecer tudo sobre ele. Quando ele estiver comprovadinho, direitinho, como é este planeta, aí eles vão falar se está dentro dessa galáxia, se está em outra galáxia, onde ele está. Aí eles começam a divulgar. Mas existem, sim, planetas que ainda estão em estudo. Certo? Luana. Oi, Luana. Então, assim, se no movimento lá de translação que os planetas fazem ao torno do Sol, não corre risco de algum desses planetas bater na Terra e ela sair rolando e a gente morrer? Olha, não por causa da órbita, por causa da força gravitacional que mantém estes planetas, estes corpos celestes, sempre realizando o mesmo percurso, a mesma órbita, certo? Então, isso foi o que eu acabei de falar. Pode ser que um dia bata, pode ser que acabe o mundo, né, o apocalipse, mas nada é comprovado, certo? Certo. Ana Lídia. Então, eu queria saber se pode existir outros planetas em outras galáxias. Pode sim, Ana Lídia, estão em estudo, tá bom? Podem existir. Podem, não estou afirmando que tem, porque nada foi comprovado. Nem a Mariana falou, ela falou que acho que se podia surgir outro planeta e numa aula assim sua, não sei se, não lembro quem falou, mas falou que estão estudando um planeta X, alguma coisa assim. Isso mesmo. Isabela, pode falar.
Cadu. A absoluta, além da consciência. Isabela Ana Lídia, baixa a mãozinha, por favor. Isabela, pode falar. Eu queria saber se tem algum estudo que comprove o que é isso no meio da galáxia, da Via Láctea, aqui no meio. Consegue ver no meio do espiral? Então, é o seguinte, isso é uma imagem, né, Isa? Pode ser uma parte, um reflexo do Sol na nossa galáxia. Pode ser apenas o reflexo, pode ser aqui, porque nós sabemos que os corpos celestes, eles estão nos braços desses espirais. Não, sim, né? mas eu queria saber se tem algum estudo tentando explicar. Não, ele tem um núcleo, toda galáxia tem um núcleo. Olha, eu Pode ser um suponho que núcleo. seja ou uma estrela gigante no tamanho que a gente ainda não conhece, passando daquele gráfico, com o máximo sendo azul, ou um buraco negro gigante. Olha lá, o Pedro já tá... É o Pedro, não? Quem tá falando? É o Pedro mesmo. O Pedro, você já tá devagando, né? O Pedro já tá tentando te dar uma resposta, Isabela. Já tá tentando. Eu chutaria um buraco negro Eu gosto muito supermassivo, dessa gigante. imaginação fértil de vocês. Bom, gente, o que eu mais percebo é a confusão entre meteoro, meteoroide e meteorito. Tem gente que fala, professora, caiu um meteoro na Terra, caiu um meteorito na Terra, caiu um meteoroide. Na verdade, o que cai na Terra? Então, vamos lá. Olha lá, pessoal, a Pro colocou 3 frases aí para vocês entenderem o que é cada um. Pessoal, os meteoroides são fragmentos de corpos celestes que vagueiam pelo espaço. Os meteoroides são corpos celestes, eles podem ser feitos de rochas, eles podem ter detalhes de metais, ou eles podem ser mistos, tem um pouco de rocha e um pouco de metal. Por isso eles são chamados de mistos, certo? Estes meteoroides, eles não saem do universo, eles não divagam, eles não entram no nosso planeta. Quando eles só quando vagueiam no espaço e não tem esse deslocamento, ele é chamado de meteoroide. A partir do momento que esse meteoroide rompe a nossa atmosfera terrestre e entra no espaço, o nome muda. Ele passa a ser chamado de meteorito. Então, olha aqui, pessoal, os meteoritos são meteoroides que conseguiram chegar à nossa atmosfera terrestre. Então, ele é a mesma coisa, só que se ele continuar vagando no espaço, ele é meteoroide. A partir do momento que ele rompe a nossa atmosfera terrestre e entra no nosso planeta, ele passa a ser chamado de meteorito. Certo? Então, meteoritos são meteoroides que conseguiram entrar na nossa atmosfera terrestre. E o que é meteoro? Não cai meteoro. Porque meteoro é a luz produzida durante o deslocamento, tanto do meteoroide quanto do meteorito. Então, é uma luz que é produzida pelo atrito que acontece no universo. Então, não pode já cair um meteoro. O meteoro não cai. Meteoro é a faixa de luz produzida tanto pelo meteoroide quanto pelo meteorito. Certo, pessoal? Então, qual o conceito errado que muitos falam, e eu já percebi, mas assim, eu não corrijo, né? Mas assim, o meteoro caiu na Terra. Não cai meteoro. O que cai na Terra é um meteorito. O que se mantém preso no espaço, meteoroide. E a luz que é produzida nesse deslocamento, meteoro. Certo? É importante vocês entenderem essas diferenças. Agora eu vou responder ao colega que perguntou, pode acontecer de novo uma destruição, cair no planeta? Pessoal, é o seguinte, por que a Lua tem tanta cratera e outros planetas têm tantos impactos? Porque a atmosfera deles é uma atmosfera muito tênue, muito fininha, pouca atmosfera. Nós temos 5 camadas de atmosfera. Nós temos uma proteção muito grande no nosso planeta. Fora o planeta, nós temos 5 camadas que alcançam quilômetros. Nós vamos estudar cada camada. Então, quando os meteoritos, prestem atenção nisso, quando os meteoritos passam pela nossa atmosfera terrestre, ele vai se desintegrando. É como se a nossa atmosfera fosse quebrando, triturando este meteorito. E quando ele é triturado, ele chega pozinho, ele chega pedrinha, que rochinha pequena. E aí, nós nem sabemos. Então tem meteorito que entra na atmosfera terrestre? Com certeza tem. Mas eles são desintegrados, eles vão entrando, eles vão sendo quebrados na nossa atmosfera terrestre.
Ô, Pro, mas já teve algum que caiu? Sim, já teve. Dos dinossauros, vocês já sabem, né? Da poeira, que ninguém respirou e tal. E já falaram de outros meteoritos que chegaram maiores. Vamos dizer, já que vocês adoram devagar, vamos dizer que você está lá na sua casa e de repente cai um meteorito no seu quintal. Nossa, eu vou guardar, vou colocar na rack da minha sala. Não é seu. Você tem a obrigação de levar no Instituto de Meteorologia para que eles tenham esse meteorito, para que eles possam realizar um estudo deste meteorito. Isso não é seu. Para eles descobrirem de que mineral ele é formado, o que vem lá do universo. E se ficar, é crime? Se eles descobrirem, é crime. Sim, sim. É do governo, não é seu. Achado não é roubado. Quem perdeu Então, mas não é seu, é do governo. Então, olha lá, Eu sei, eu tô pessoal. brincando. Eu também. Piada. Olha lá. Eles podem ser pétreos, quando é formado de material rochoso. Ele pode ser metálico, quando é formado por liga metálica. E ele pode ser misto. Só um minutinho. E ele pode ser misto quando ele é formado por materiais, tanto rochoso quanto metálico. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, a partir de agora, vocês já sabem a diferença entre meteorito, meteoro e meteoroide, certo? A Pro vai deixar vocês falarem, calma, deixe-me ver as mãozinhas. Júlia, pode falar. Então, eu tenho uma dúvida. E para que os cientistas querem essa rocha? Para fazer um estudo. Vocês viram até, alguém já perguntou aí, perguntou assim, ô Pro, mas como sabe do que é formado? Para saber do que é formado esses meteoritos, para saber se nós somos formados mesmo de poeiras de Eles estrelas. sabem já. Não, tem muita coisa Não, no tudo? universo que tem. Não, tem muita coisa no universo para se descobrir. Tem muita coisa, eles precisam ter esse contato. Pessoal, só um minutinho, antes de tirar as dúvidas, eu coloquei a lição, exercícios, página 155. 155, certo? Exercícios, página 155. Ô, Júlia, nem se trata essa distância até a Terra, não se trata nem como metros nem quilômetros. Lembra que a Pro falou? Distância é ano-luz, porque são trilhões de quilômetros. Então, é ano-luz, certo? Ana Lídia, pode falar. Então, um meteoro, meteorito e um meteoroide podem se tornar planetas algum dia? Não. Pode ser até o contrário, um planeta se tornar meteorito, que é um pedaço de rocha, entendeu? Ok? Peraí, só um minutinho. Ana Lídia já falou. Caio, pode falar. Caio? Oi, Pro. Sobre a parte do... Tá liberado para intervalo? Ainda não. Fala, Caio. Do meteorito lá. Então, quer dizer, se eu achar um meteorito, eu sou obrigado a dar para o governo, mesmo contra a minha vontade. Mesmo, não é seu. Certo? E também não é do governo. É do governo. Nem do governo. Não é do governo. Caiu um negócio lá, o governo. Gente, aí eu roubou um pedacinho do meu... Ó, vamos ouvir a Mirella, por favor, meus queridos. Mirella. Que página mesmo que eu não ouvi? O quê? Lição de casa. 155, a Pro colocou no chat, tá bom? Professora, e se a gente resolver adotar esse meteorito? Chegar lá e adotar? Gente, é o que a Pro falou, não pode. Não, certo? eu sei. Mariana, pode falar. Então, para falar a verdade, eu não tinha uma dúvida. É que meu chat está bugado, então eu só queria falar para Francine que meu chat está bugado e não vai dar para responder a chamada. Tá bom. Fran, tudo bem? Isabela. Não é dessa aula, mas você tinha mandado um trabalho dos planetas, não era? Isso, eu estou resolvendo como eu vou receber com a Francine. Vocês não precisam ficar preocupados, que enquanto a Pro não falar assim... 155 é para casa, né, Pro? Enquanto a Pro não falar assim, ó, pessoal,
enviar até tal dia, vocês podem ficar tranquilos, ok? Tudo bem? Então tá, gente, ó. Eu vou fazer hoje, daí eu tava com medo de não conseguir enviar a tempo. Ah, fica tranquila. A Pro vai explicar direitinho, tá bom? Ana Lídia tá com a mãozinha levantada novamente. Acho que ela esqueceu de abaixar. Léo? Pode falar. Então, dizem que a Terra foi formada com vários meteoroides se juntando em um único centro. E Pro, qual é a página da lição de casa? Gente, o colega está falando. Nos meteoros eles tinham partículas de gelo com água. E com esse impacto de vários meteoroides em um único centro, formou-se a água, a pedra e o núcleo, porque os meteoroides eram muito quentes. Você viu que isso daí é uma hipótese? Eles não sabem como se formou. Você viu que é hipótese, né, Léo? Nada comprovado sobre isso. E também dizem que esse tal de planeta X, o nono planeta, colidiu com a Terra nesse mesmo instante que a Terra foi concluída. E metade da Terra é a Lua. Isso, não, gente. Vamos falar isso, porque senão o pessoal coloca na prova que a metade da Terra é a Lua. Ô, Léo, é tudo hipótese, viu, meu querido? Não é comprovado isso, não, tá? É que eu achei isso Pro, qual é a página da lição de casa? Não, não é nada real, não. Os exercícios para casa, página 155, certo? Ô, Caio, você quer falar? É página 155, todos os exercícios? Sim, tá bom? Pro, já pode ir para o intervalo? Tchau, gente, pode sim. Beijos, bom final de semana. Tchau, tchau.